Olá, meus amigos, tudo bem? Vocês já pensaram que a dispersão pode ter algo de positivo, algo de útil? Isso é interessante porque sempre a dispersão foi vista como algo que atrapalha a nossa vida. Isso não é de agora, tá? Isso sempre foi assim. E com o tempo, a dispersão foi sendo vista cada vez mais como algo que atrapalha o andamento das nossas atividades. Isso não começou de agora. A gente pode dizer que com a modernidade, a luta contra a dispersão tornou-se ainda mais forte. Antes mesmo do período capitalista, as pessoas já brigavam contra a dispersão por conta de suas necessidades espirituais, do seu desejo de crescer espiritualmente, de fazer os seus exercícios espirituais, sabendo que a dispersão as atrapalharia nesse sentido, então a luta contra ela já era algo bastante comum. Com o capitalismo e a necessidade de produtividade, isso aumentou ainda mais. Para você ser produtivo, você não pode se dispersar. Se nós pensarmos hoje como as coisas são, com as pessoas tendo necessidade de produzir, não apenas para o patrão, mas muitas pessoas estão produzindo para si mesmas. Elas estão tendo de ser produtivas em vários sentidos, não apenas empresarial, não apenas comercial, mas também produtivos nas suas vidas cotidianas, em casa, com os filhos. Então todo mundo precisa ser produtivo. Nós vivemos a era da produtividade. Por isso que os temas que tratam de dispersão, de força de vontade, fazem tanto sucesso. Procrastinação, foco. As pessoas adoram falar sobre essas coisas porque essas coisas têm muito a ver com a vida das pessoas hoje em dia. Então, a dispersão ela sempre foi vista como algo muito ruim, como um inimigo que precisava ser combatido e precisava ser eliminado. Em todas as épocas foi assim. E hoje ainda mais. Só que você já parou para pensar que a dispersão pode, talvez, não ser apenas um problema. Que ela é um problema? Ela é. Mas talvez ela não seja apenas um problema e talvez ela tenha alguma utilidade na nossa vida. Pense comigo. Quando nós usamos a frase, olha, a pessoa não conseguiu colocar a cabeça no travesseiro, não conseguiu dormir. Por quê? Porque ela tinha muitos problemas na cabeça, pombas. Mas por que isso acontece quando a pessoa vai dormir, quando ela coloca a cabeça no travesseiro? Simples. Porque naquele momento ela não está com os elementos dispersivos da vida diante dela. Naquele momento, parece que tudo foi dormir. Todas as dispersões, todas as distrações saíram. E naquele momento o que fica é aquilo que realmente a perturba, aquele problema que se nega a dormir, fica na cabeça dela. Então ela não consegue dormir porque ela fica pensando naquilo à noite toda. Agora, imagine se nós ficássemos assim o dia inteiro. Imagina se nós ficássemos o dia inteiro pensando no problema, focado apenas no problema e não conseguindo pensar em mais nada. Seria um inferno. Ficaríamos loucos, ficaríamos completamente obcecados por aquele problema. Isso seria insuportável e nos levaria à insanidade. Por isso que a dispersão com a qual nos deparamos cotidianamente, que envolve a nossa vida, na nossa jornada, tem um aspecto, sim, positivo, que é evitar que nós fiquemos obcecados por algum assunto, presos num problema, por exemplo, e nem precisa ser um problema, pode ser até algo que positivo, mas que se não houvesse a dispersão, você ficaria tão focado
que isso beiraria a loucura. Então, a insanidade não, né? A dispersão tem esse caráter de proteger-nos contra a insanidade, contra a obsessão, contra a loucura. Por isso que, apesar de sabermos que em muitos aspectos nós precisamos lutar contra a dispersão, nós não precisamos desprezar a dispersão. A dispersão não precisa ser eliminada da nossa vida. Na verdade, a dispersão precisa ser trabalhada. Nós precisamos aprender a lidar com a dispersão. Lembrando que o hiperfoco que nós buscamos em alguns momentos, ele pode ser muito perigoso em diversos aspectos da nossa vida. Não só quando nós focamos apenas no problema, mas quando também nós focamos nos nossos objetivos, naquilo que nós estamos buscando, naquilo que nós estamos querendo. Se nós ficarmos só pensando naquilo, se nós focarmos totalmente naquilo o tempo todo, ficaremos loucos. Então, a dispersão, ela tem também esse aspecto de tirar-nos dessa loucura. Então, nós não precisamos ficar assim, desesperados para eliminar a dispersão da nossa vida. Não é esse o objetivo. O que nós precisamos fazer é criar um hábito para afastar a dispersão, o hábito de afastar a dispersão nos momentos específicos quando nós precisamos ter um foco direcionado. Há momentos que nós precisamos ficar focados, ficar desligados do mundo, totalmente voltados para aquilo que nós estamos fazendo. Há determinados momentos que nós precisamos fazer isso, mas isso não pode ser o tempo todo. Então nós não podemos acabar com a dispersão, eliminar a dispersão. Pelo contrário, nós precisamos até da dispersão para que nós possamos conviver com até as nossas ansiedades, com os nossos problemas. A dispersão, ela é um ótimo remédio e um ótimo auxiliar para que nós consigamos tratar das coisas, inclusive dos nossos problemas. Eu agradeci muitas vezes quando eu acordei, em épocas que eu tinha problemas na minha cabeça que me perturbavam, eu agradecia grandemente quando eu acordava e sabia que tinha um monte de coisa para fazer, e sabia que enquanto eu tinha esse monte de coisa para fazer, eu não ia precisar ficar pensando nesses problemas. Então, não se preocupe em eliminar a dispersão, mas aprenda a conviver com ela, a trabalhar com ela e afastá-la no momento que você precisar. Assim você vai ter uma vida produtiva, que é o que nós todos queremos, mas também uma vida saudável.